Bom dia, crianças, com mais uma aula, né? E a nossa aula de hoje é ciências. Então, para dar início, na aula passada nós falamos sobre animais em extinção, não é verdade? E ficou uma atividade para ser corrigida, certo? Então, todos abram seu livro de ciências lá na página 145 para fazermos a correção. Já vão prevenidinho com a borracha na mão, lápis, para apagar o que errou. Ok? Todos pegaram? Muito bem. Então, primeira questão. O que contribui para que diversas espécies estejam ameaçadas? Escreva alguns fatores. Então, aqui, ó. Se a de você tiver, não precisa ser igual a da tia. Se a de você tiver coerência, ó, tudo bem. Certo? Olha, então fica o desmatamento, as queimadas, a poluição, a caça predatória, o aprisionamento de animais, a pesca descontrolada, certo? Essa é a resposta. Segunda questão. Pesquise e responda. Letra A. O que significa IBAMA? IBAMA significa Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. B. Qual é a função desse órgão? A função do órgão é propor e editar normas e padrões de qualidade ambiental. Terceira questão. O que são animais ameaçados de extinção? Animais ameaçados de extinção são animais que correm o risco de desaparecer para sempre da face da Terra. Ok? Então, lá na página 146, a quarta questão, diz o seguinte: pinte as frases que mostram atitudes que auxiliam a preservação da fauna e risque as que levam os animais em extinção. Então, o que leva os animais à extinção que vocês irão riscar é destruir florestas e matas, vocês irão riscar, caçar sem controle e criminosamente, também riscar, e poluir os rios, mares e lagos, também riscar. É essas que levam os animais à extinção. Aí os que não levam é tratar bem todos os animais, vocês irão pintar, reflorestar, margem de rios e nascentes também irão pintar e pescar somente em áreas permitidas, também pintar, certo? Quinta questão, nós temos um texto, né? Um texto aí, vocês observam, né? E que diz assim na letra A: quando um animal é considerado criticamente ameaçado de extinção, aí vocês iriam observar no texto e diz o seguinte: quando o tamanho de sua população sofre redução de aproximadamente 80% nos últimos 10 anos, ou quando existe menos de 250 animais adultos. B. Quando um animal é considerado em perigo de extinção? Resposta: quando a sua população sofre uma redução de aproximadamente 50% nos últimos 10 anos, ou quando só existe mais ou menos de 2.500 animais adultos dessa espécie. Ok? Então, essa foi a nossa correção de ciências, né? Espero que todos tenham corrigido direitinho, que agora nós iremos entrar em novo assunto na unidade 4. Unidade 4, que nós temos como assunto na unidade 4, nós iremos falar sobre o corpo humano, certo? Ok? Todos na página 148, que fala sobre o corpo humano. Ok? Todos na página. A tia quer que todos acompanham bem direitinho para entender direitinho, certo? Porque se fala corpo humano, está falando do nosso corpo. Não é verdade? Bem legal, né? Então, após o nascimento, o corpo do ser humano passa por diversas transformações, de acordo com as fases da vida em que se encontra. Observe direitinho, né? Que nosso corpo, ele
passa em muitas fases na vida, certo? Então, as fases da vida são, observe bem direitinho, que são a infância, observe, a infância, que é do nascimento aos 11 anos de idade, certo? Então, a infância é do nascimento aos 11 anos de idade. Fase adolescência. Adolescência é de 12 anos aos 18 anos. Então, a nossa adolescência é dos 12 anos aos 18 anos. Aí nós temos a idade adulta, que a idade adulta, ela vem dos 18 aos 60, 65 anos, que é a idade adulta. E já na velhice, observe a velhice, que se inicia por volta dos 65 anos. Não é verdade? Nós temos várias fases, né? Aliás, nós temos 4 fases na nossa vida, não é verdade? Nós temos infância, adolescência, idade adulta e velhice, ok? Então, o corpo humano é a nossa casa. Precisamos cuidar do nosso corpo para que ele funcione de maneira correta. Porque se nós não cuidarmos direitinho do nosso corpo, ele não irá funcionar de maneira correta. Podemos comparar o nosso corpo humano com uma máquina cheia de peças, engrenagens que funcionam sem parar. Mas também precisa de manutenção, igual o nosso corpo. Nosso corpo é uma máquina, é comparado com uma máquina. Para ele funcionar direitinho, ele precisa de quê? De manutenção. Ok? Então, quando algumas delas apresentam defeito, se nós não cuidarmos do nosso corpo direitinho, não vai apresentar defeito igual a máquina, o nosso corpo não irá funcionar direito. É por isso que temos que cuidar bem do nosso corpo. Certo? Então, lá na página 149, vocês observam aqui que nós iremos estudar, aqui vocês observam que nós iremos estudar as partes do nosso corpo. Isso aí vem de muitos anos, né? Desde que vocês começou a estudar, que nós já falamos nessas partes do corpo. Que vocês observam aqui, as partes do nosso corpo cabeça, tronco e membros, os membros superiores e inferiores, ok? Então, a cabeça é uma parte do corpo em que se localiza o crânio, a boca, o nariz, as orelhas, a língua e os olhos. O pescoço é a parte que liga a cabeça ao tronco. Vocês observam que a cabeça liga-se ao tronco. Certo que o tronco, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. Certo? Aí nós temos os membros superiores e inferiores. São 4. 2 superiores e 2 inferiores, certo? Os membros são 4, 2 superiores e 2 inferiores. Os membros superiores são formados por braços, antebraços e mãos. Os membros inferiores são formados por coxa, pernas e pés. Não é bem legal? Então, as partes do nosso corpo são cabeça, tronco e membros, ok? Passando lá para a página 150, nós iremos falar um pouco sobre a cabeça, que a cabeça faz parte do nosso corpo, não é verdade? Então, nós iremos falar da cabeça, ok? A cabeça é formada pelo crânio e pela face. O crânio é uma caixa formada por um conjunto de ossos unidos que protege o cérebro, ok? Então, crânio. O crânio
Dentro do crânio fica o cérebro, que é um órgão muito importante. Ele controla nossos sentimentos, movimentos, enfim, todo o nosso corpo. Então, na cabeça nós temos a face. Né? Na face nós encontramos os olhos, o nariz, a boca e as orelhas, ok? Então, aqui no tronco, observe o tronco, está o tronco. O tronco, ele é formado pelo tórax e pelo abdômen. Dentro do tórax estão o coração e os pulmões. O coração é um órgão que bombeia o sangue para todo o nosso corpo, né? Quanto o coração é importante. Ele que bombeia todo o sangue para o nosso corpo. Os pulmões são os órgãos respiratórios. No abdômen estão o estômago, o fígado, os intestinos, os rins, a bexiga e os outros órgãos ajudam no funcionamento do nosso corpo. Então, lá na página 151, observam o tórax. Iremos falar sobre o tórax na 151. O tórax está localizado na região superior do tronco. É definido anteriormente pelo osso externo, lateralmente pelas costelas e posteriormente pela coluna vertebral. O coração, observe o coração. É um órgão muito importante que bate o tempo todo, bombeando o sangue e os nutrientes para todas as partes do nosso corpo. Quando estamos dormindo, ele trabalha devagar. Quando estamos em repouso, ele bate de 60 a 70 vezes por minuto. Quando corremos ou tomamos um susto, ele bate mais rápido. Vocês observam quando a gente toma um susto, né? O coração da gente acelera. Perto do coração estão os pulmões. Os pulmões contêm estruturas que realizam a importante função de troca de gases no processo de respiração. As respirações têm dois movimentos, que é de inspiração e expiração. Observe o movimento de inspiração, expiração. O peito se expande, costelas, diafragma contraído. Aí a expiração, o peito se contrai, pulmão, diafragma relaxado, certo? Então, lá na página 152, diz o seguinte: durante a inspiração, o ar rico em oxigênio entra no nosso corpo pelo nariz, enquanto na expiração acontece a saída do ar dos pulmões, eliminando nosso corpo o excesso de gás carbônico. Os movimentos respiratórios só são possíveis graças ao trabalho do diafragma, um músculo localizado logo abaixo dos pulmões que separa o tórax do abdômen. Cuidados ao respirar. Evite respirar pela boca. É mais saudável respirar pelo nariz. Por quê? Porque o ar expirado pelas fossas nasais, que são forradas por pelos que filtram o ar e retêm as impurezas. O ar é umedecido pelo conduto nasal, aquecendo-se até a temperatura do corpo antes de chegar aos pulmões, o que é bom para a nossa saúde. Nós não podemos respirar pela boca, porque não faz bem para a nossa saúde. A expiração pela boca pode ser prejudicial, pois leva aos pulmões ar frio e cheios de impureza. Por isso, nós não devemos respirar pela boca. Só devemos respirar pelo nariz, porque o nariz tem os pelos que filtram o ar.
Observe com atenção o corpo humano. Quanta coisa existe no nosso corpo? Em cada uma tem uma função importante. E vocês observam aí o nosso corpo. Então, nós temos a cabeça, temos o crânio e a face. O tronco, nós temos pulmões, corações, fígado, estômago, intestino, rins e bexiga. E os membros superiores, nós temos os braços, antebraços e mãos. E os inferiores, nós temos coxas, pernas e pés, certo? Então, essa foi a nossa aula e vocês irão responder as páginas 153, 154. Duas páginas, 153 e 154, certo? Qualquer dúvida é só ir no PV da tia, ok? Beijo e até a próxima.